Olá, eu sou Inara Regina Costa e neste momento estamos iniciando o 5º episódio do podcast Elas na Ciência, pesquisadoras e empreendedoras conectadas pela ciência e tecnologia na Amazônia, um projeto da Universidade Federal do Amazonas em parceria com o portal Edilene Mafra. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. No episódio de hoje, nós vamos conhecer resultados de pesquisas que envolvem garapés e rios da Amazônia. Os estudos estão alinhados com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, Água e Saneamento, e o ODS número 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. E não estou sozinha. Tudo bem, Edilene? Olá, Inara. Olá, você que está nos acompanhando em mais um episódio do Elas na Ciência. Na conversa de hoje, nós vamos apresentar a doutora Giovana Anceschi Batalhon e eu vou apresentar um pouco do currículo dela. Ela que dedica os estudos à química, atua no desenvolvimento de validação de métodos analíticos na área ambiental, biológica e ciência dos alimentos. É professora do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, ministra de disciplinas na graduação e pós-graduação na pesquisa, orienta iniciação científica, mestrado, doutorado. Atualmente é coordenadora dos projetos de pesquisa, estudos dos processos de atenuação das contaminações de indicadores de contaminação por esgoto doméstico nos rios amazônicos e fontes, fluxos e dinâmicas de contaminantes em corpos aquáticos amazônicos. É afiliada da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Também não posso deixar de comentar que foi contemplada recentemente do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência. Doutora Giovana, seja bem-vinda ao episódio Elas na Ciência. Obrigada. É um prazer, uma satisfação participar desse episódio. É uma iniciativa tão importante e de extrema relevância, né, para cativar meninas e mulheres a participar da ciência no estado do Amazonas e no país. Giovana, obrigada por aceitar nosso convite. E pelo sobrenome, pelo sotaque, você não é amazonense. Conta pra gente, então, como é que surgiu esse interesse de estudar química e como é que essa trajetória acadêmica veio até os rios amazônicos? Sim, então, eu sempre fui muito apaixonada pela biologia e pela química, que são duas disciplinas que são bastante conectadas, né? Mas durante o ensino médio eu participei de algumas Olimpíadas mais ligadas à área de biologia, mas na hora de assinalar lá no vestibular qual era o curso que eu iria concorrer, eu acabei optando pela química. Naquele momento eu imaginei que tivesse um mercado de trabalho mais atraente, né? Então acabei direcionando o meu interesse acadêmico e científico para a área de química. Eu trabalho com essa parte de análise, né, de descobrir a composição dos materiais, das amostras, de tudo que nos rodeia, desde a graduação. E na pós-graduação eu fui, então, focando os meus estudos mais para a área ambiental, né, que é uma grande área da química, que é a aplicação em sistemas ambientais, estudos voltados para compreender e tentar resolver os problemas ambientais que cada vez mais, né, nós estamos sujeitos a tudo que está acontecendo, né, de novidade, de mudanças ao nosso redor. Em 2015 eu prestei o concurso para a UFAM e acabei sendo aprovada. Então, desde esse ano que eu tô aqui, isso já faz quase 9 anos, né? Então, eu não sou amazonense, mas eu espero chegar num ponto em que eu tenha vivido mais na Amazônia do que em outros estados. Então, acho que eu vou caminhar para esse lado, sim. E para quem trabalha nessa área de química ambiental, né? Estar na Amazônia, ter esse privilégio de morar aqui, de conseguir estudar esse ambiente aqui,
é fantástico, né? Então, acho que eu vim parar no lugar certo. Bom, nós sabemos que a senhora é apaixonada por água, né? Já descobrimos que a senhora é apaixonada por água. Atualmente a senhora se dedica, né, aos estudos sobre igarapés, rios e mudanças climáticas aqui na região. Mas essa trajetória aí, com certeza, teve muitos desafios, né? Porque é uma área que a gente sabe que é muito necessária e é muito importante. Os resultados dessas pesquisas são importantes para o futuro do planeta. A senhora, como mulher, enfrentou desafios diferenciados por conta disso? Eu acredito assim que o desafio maior que a mulher enfrenta na carreira atualmente é devido à maternidade. É claro que existem outras dificuldades, existem outros obstáculos, mas eu acho que a maternidade é realmente aquele obstáculo assim mais difícil de superar, né? Cada caso é um caso, às vezes a gente tem uma rede de apoio, às vezes não tem, né? Eu, como não sou daqui, essa questão de rede de apoio é bem complicada, e a gente sabe que tem crianças mais fáceis, crianças mais difíceis, então eu acho que nesse sentido, assim, eu tive muita dificuldade e continuo tendo muita dificuldade, né? Então, acho realmente que esse é um obstáculo muito diferenciado. Tem até uma pergunta, Inara, que agora a professora Giovana falando, por curiosidade, nos ambientes que a senhora frequentou, a maioria era predominantemente homens ou mulheres? Sim, uns anos atrás, assim como os demais cursos de exatas e de engenharias, eram cursos predominantemente de público masculino. Mas isso tem mudado bastante. E na química hoje a gente já tem isso até bem equilibrado. Em nível de graduação, né? Às vezes, dependendo do semestre, dependendo do ano, a gente até tem um público feminino maior que o público masculino. Isso já é realidade bem frequente. Mas conforme a gente vai caminhando para pós-graduação, mestrado, doutorado, e não só na questão da formação, é importante também destacar como os pesquisadores e pesquisadoras se destacam em relação à produtividade, em relação a ocupar cargos de importância na administração voltada para a pesquisa, né? Então, a gente ainda vê que bolsistas de produtividade, nas áreas de engenharias, na área de exatas, a gente ainda tem um público masculino predominante, né? E quanto mais a gente sobe em nível de produtividade, quanto mais a gente vai para cargos estratégicos de gestão, a predominância de público masculino, ela é nítida, né? Nessa questão ainda, recentemente você foi indicada para a Associação Brasileira de Ciências, e parece que foi uma das... Para a academia, mulher, como membro afiliado, né? Que é um período determinado, né? Que propicia aos jovens pesquisadores esse momento de interação com os demais membros titulares da academia, abre espaço para participação em discussões voltadas para a atuação do cientista brasileiro em diversas áreas, né? Então é um período de 5 anos onde a gente tem essa oportunidade de estar mais próximo da discussão de temas relevantes para o ensino e para a pesquisa, né, como um todo. Professora, a gente sabe que a água está presente no dia a dia, né? Então, quando falta água em casa, é um sufoco. Ninguém consegue tomar banho, fazer comida, fazer café, escovar dente, enfim, etc, né? E uma das suas pesquisas é exatamente que trata sobre esgoto doméstico, né? Onde a senhora estuda indicadores de contaminação. Aí a gente gostaria de saber quais são esses indicadores e qual a importância de estudar sobre essa temática e os principais resultados obtidos até agora. Existem alguns indicadores que são mais recentes, né? Dentre eles eu destaco os fármacos e esses
produtos de cuidados pessoais, que são compostos que a gente ainda não sabe os efeitos na saúde humana, na saúde de organismos aquáticos. Então, por exemplo, esse café que a gente acabou de tomar. Cafeína, que é uma das substâncias presentes no café, e não só no café, também em alimentos que a gente consome, em outras bebidas energéticas, e uma série de produtos usados até para finalidades de quem vai à academia e tudo mais, né? Que são a base de cafeína. Então, tudo isso que a gente está utilizando vai para o esgoto doméstico, e esse esgoto doméstico, então, ele parte, né? A gente sabe que Manaus ainda é uma cidade que não tem 100% do seu esgoto coletado, o que derá tratado. Então, a parcela que é coletada e tratada, a gente não sabe exatamente a porcentagem que o tratamento de esgoto remove desse composto. E tem a parte que aí, infelizmente, é o pior cenário de todos, que é a parte do esgoto que ele é lançado in natura nos corpos aquáticos, né? Então, a gente tem aí uma série de problemas, na verdade. A gente tem o lançamento, claro, no caso da cafeína é inevitável, porque faz parte da alimentação. Fiquei até né? preocupada. Então, inevitavelmente é um composto que parte é excretado na urina e acaba indo para o esgoto sem a gente ter mecanismos de controle disso. Mas os fármacos, por exemplo, uma parcela que é lançado no esgoto e nos corpos aquáticos é por conta do nosso organismo, que não metaboliza, às vezes, 100% de um fármaco. Mas existe também o descarte irregular, né, que aí é um outro problema também. Às vezes você está utilizando um antibiótico por X dias, mas sobrou alguns comprimidos lá na cartela. E esses comprimidos que sobrou, às vezes as pessoas têm o hábito de jogar no vaso sanitário, né? Ou então um descarte que é inadequado. E isso acaba sendo um mecanismo de lançamento desses fármacos que a gente sabe que não deveriam ir para o meio ambiente, porque vai ter um efeito, os efeitos que podem ter não são muito claros, até porque depende das características do ambiente, mas a gente sabe que o efeito vai ser negativo. Quais são exatamente, em que nível vai impactar a biota de um determinado lugar, é algo bem complexo para se pontuar aqui rapidamente, né? Mas a gente sabe que os efeitos serão negativos. Então, é importante que a gente entenda o que está sendo lançado, em que quantidades que está sendo lançado, mas não só isso, não só apontar a presença, a gente entender também o que acontece com esses compostos lá no meio ambiente. Será que quando eu tenho um composto, um fármaco ou qualquer outro composto que seja algo estranho àquele ambiente, que é lançado, o que acontece com ele? Ele é rapidamente degradado? Se ele é degradado e convertido em outras coisas, esses produtos de degradação são mais tóxicos ou menos tóxicos do que os originais, né? Às vezes a gente tem a degradação de um composto em produtos que são mais tóxicos do que o original, o que precisa ser avaliado, né? Então é importante que a gente saiba isso que está sendo lançado. Tem uma sobrevivência, digamos assim, no corpo aquático de quanto tempo? Quando ele se transforma em outros compostos, quais são esses outros compostos, né? Quanto tempo demora para que a gente tenha essa degradação total, né? E como que acontece isso nas diferentes águas amazônicas? Porque a gente tem rios de água preta, a gente tem rios de águas claras, de águas brancas, e eles têm características físico-químicas muito diferentes.
eles têm a presença de organismos diferentes. Então, a degradação desses compostos também vai ocorrer de forma diferente. E o que é interessante é que até a senhora aponta nos seus estudos que o resultado dessas pesquisas, eles têm essa intenção de trazer, né, de certa forma, informações para que políticas públicas sejam direcionadas especificamente a esse tipo de descarte, né? Isso é bem interessante. E aproveitando que a gente está falando sobre pesquisa, lembrando agora do seu grupo de pesquisa, né? Nós estivemos lá nos laboratórios onde a senhora frequenta e conversamos com alguns dos pesquisadores que mandaram aí algumas questões para a senhora ajudar a esclarecer para quem está nos assistindo. Vamos ver agora da Maria Patrícia. Oi, meu nome é Patrícia, sou aluna de mestrado da professora Giovana. Primeiramente, queria parabenizar a professora Giovana pelo excelente trabalho que ela realiza na pesquisa. E eu queria perguntar para a professora Giovana qual a importância dos biomarcadores para avaliar a qualidade da água da região amazônica. Bom, então, inicialmente eu que agradeço aos alunos que são, na verdade, quem desempenha todos esses estudos, quem faz as coletas, quem faz as análises, quem inicialmente trata os resultados, né? E para a gente conseguir, então, avançar um pouco mais nessa questão dos estudos ambientais na região. Respondendo à pergunta, os indicadores de contaminação podem ser inúmeros, desde micro-organismos até organismos maiores, como crustáceos em determinados ambientes, plantas aquáticas, e também os indicadores químicos, que é a parte que nós estudamos mais. Cada um desses organismos, ou no caso dos compostos que eu citei, tem suas vantagens e desvantagens ao servir como um indicador de qualidade de um ambiente. Então, é uma série de pesquisadores de diferentes áreas, né? Alguns mais da microbiologia, outros pesquisadores mais da área de química e também de outras áreas afins, que estudam a possibilidade de se usar diferentes organismos e diferentes compostos químicos para indicar a qualidade da água de um ambiente. Essa parte que nós estudamos, que é a parte dos indicadores químicos, a gente sempre procura ressaltar a potencialidade deles por conta da estabilidade. Os compostos químicos, eles têm, via de regra, uma estabilidade muito maior que os organismos, né? Por exemplo, bactérias que são já bastante estabelecidas, até como parâmetro de qualidade de água, pela resolução que a gente tem no país. Mas existe um fator bastante importante de mencionar, que é a dificuldade de se trabalhar com organismos como bactérias indicadoras de contaminação fecal. Então, a nossa pesquisa, ela vai muito na direção de utilizar indicadores químicos, né, que são compostos das origens mais diversas possíveis, como eu citei aqui, cafeína, fármacos, produtos de cuidados pessoais, mas também alguns outros compostos utilizados, por exemplo, na agricultura, compostos utilizados em indústria, que também podem ser utilizados como indicador de contaminação. Obviamente que cada classe de compostos, assim como os organismos como bactérias, algas, plantas aquáticas, todos eles têm a sua vantagem e desvantagem, pensando nos indicadores químicos em função da sua estrutura química, que vai influenciar na sua estabilidade. E também pensando nas diferentes fontes que a gente pode ter para um composto. Então, se a gente pensa em um produto que ele é utilizado tanto, ele é tanto de uso doméstico como de uso industrial,
nós temos aí duas fontes que precisam ser consideradas. E a gente sempre procura, né, trabalhar com a fonte, os fluxos e dinâmicas desses compostos no meio ambiente. Então, também existe a particularidade dos corpos aquáticos amazônicos, como a gente estava falando, mas esses indicadores químicos, a importância deles é principalmente devido à estabilidade e à facilidade que a gente tem de trabalhar com as amostras, mesmo que elas sejam coletadas a uma distância grande dos centros urbanos, onde a gente tem uma infraestrutura laboratorial para trabalhar com essas amostras posteriormente, o que é muito mais difícil no caso de se trabalhar com organismos. Professora, a gente tem mais uma pergunta para a senhora. Dessa vez é do pesquisador Cícero Nascimento. Sou Cícero Ramon, sou aluno de mestrado, orientado pela professora doutora Giovana, e gostaria que a senhora comentasse um pouco mais como que as mudanças climáticas possam estar afetando o ecossistema aquático na bacia amazônica. Nossa, então, essa é uma pergunta para a gente responder em vários episódios, fazendo uma roda com pesquisadores de diversas áreas, porque é a pergunta de milhões. Então, a gente conhece muito pouco sobre o que acontece com os compostos químicos presentes nos corpos aquáticos amazônicos. Não só os compostos de origem antropogênica, mas também os compostos de origem biogênica, que são aqueles produzidos pelos próprios micro-organismos daquele ambiente e também da matéria orgânica proveniente da floresta, né? Então, a gente tem aí uma vegetação, né? Essa vegetação, ela gera uma quantidade de matéria orgânica que pode, por vezes, permanecer no solo, mas que, principalmente na estação chuvosa, a gente tem o carreamento, né, dessa matéria orgânica terrestre para o meio aquático. Então, lá no corpo aquático, a gente tem uma mistura muito complexa de compostos de origem biogênica, de fontes terrestres, de fontes aquáticas, e não só isso, também os produtos de degradação dos compostos originais, que são produtos de degradação microbiana e por outros organismos também. E se a gente já não conhece exatamente o que acontece, né, com essa matéria orgânica, seja ela de qual fonte ela nós não conhecemos o comportamento, o ciclo que ela sofre no corpo aquático nas diferentes águas amazônicas. Então, isso é um fato. E quando a gente pensa em mudanças climáticas, que foi a pergunta do Cícero, a gente está acrescentando um novo ingrediente, né, naquela problemática que a gente ainda tem poucas respostas. Então, se a gente já não sabe qual é o ciclo que esses inúmeros compostos estão sofrendo no meio ambiente, nas condições atuais, a gente muito menos sabe qual é o efeito que o aumento de temperatura e de concentração de CO2 e outros gases vai ter na degradação desses compostos. E é importante pontuar que a degradação da matéria orgânica, ela gera CO2. Então, aí a gente teria, né, um sistema de retroalimentação. Então, isso é bastante discutido, é um dos focos de bastante interesse, a gente entender exatamente como que a matéria orgânica é degradada nos diferentes corpos aquáticos amazônicos, e não só nos diferentes corpos aquáticos, também nas diferentes áreas de um ambiente, por exemplo. Como que isso ocorre na parte principal do rio e nas suas adjacências, que são as áreas alagáveis, porque a gente sabe que tem dinâmicas bem diferentes.
falando nessa região, nessa complexidade, vou colocar assim, nesse tamanho continental, né? Eu imagino que os desafios para você fazer pesquisa em campo devem ser inúmeros. Quais são os maiores desafios para essa questão, desde a coleta até chegar num resultado? É muito difícil fazer pesquisa em química na Amazônia, professora? Sim, a logística é um ponto importante. Imagina, né, a gente estudar uma cidade que a gente leva dias para chegar de barco. Então, não é só a dificuldade de ir a um lugar remoto, também tem todo um gasto que é muito maior do que a gente estudar os corpos aquáticos da cidade de Manaus. Eu pego meu carro e eu vou até o Mindu, até o 40 e faço a coleta, né? Agora, quando a gente precisa estudar, quando a gente tem interesse em estudar outros rios amazônicos, a gente realmente precisa ter um aporte financeiro muito maior, tem que ter todo um planejamento, né? E aí, pessoas que possam também se ausentar da cidade de Manaus por um período longo. Então, eu tenho muitos alunos que têm filhos, né? Eu mesma não consigo me ausentar da cidade por muitos dias. E também muitas cidades não têm uma capacidade, uma rede hoteleira, né, fácil, assim, eu digo, tem, mas tem que ter um planejamento prévio. Você não pode ir contando com a sorte sem ter se preparado, né? Então, tem esse aspecto que é bastante importante. E hoje, comparado quando eu cheguei aqui, a gente já tem uma estrutura instrumental, né? Eu digo assim, de equipamentos laboratoriais para fazer análises mais sofisticadas, muito melhor do que décadas atrás, né? Então, se a gente pensar em 10, 20 anos atrás, não seria possível desenvolver a pesquisa que eu faço hoje aqui. Mas alguns editais nacionais, eles têm trabalhado cada vez mais para destinar uma porcentagem para pesquisadores da região norte. Então, o CNPq faz isso, FINEP tem feito isso também. Então, tem uma porcentagem do recurso que ele é destinado para projetos idealizados por pesquisadores da região norte. Isso tem ajudado tanto na pesquisa individual, né, no caso dos editais para projetos de pesquisa individual, quanto para laboratórios multiusuários. Então, a gente tem hoje a região muito bem equipada com equipamentos para fazer a identificação e a quantificação desses diversos contaminantes mais recentes, digamos assim, né, como esses fármacos agrotóxicos e outros compostos indo nesse sentido mais atual da pesquisa, né? Se a gente olhar para trás, as pesquisas voltadas para a parte de meio ambiente eram muito focadas em parâmetros clássicos, como pH, condutividade. Então, a gente tem evoluído bastante e conseguido desenvolver estudos cada vez mais complexos, com perguntas cada vez mais arrojadas, por conta dessa disponibilidade de instrumentação que hoje a região já tem, hoje a cidade de Manaus já tem. E eu espero muito que isso chegue também nas cidades do interior, né? Porque se a gente tiver essa disponibilidade de instrumentação em algumas cidades, a gente vai estar permitindo que esse tipo de estudo também seja realizado
em lugares distantes de Manaus, né? Sem ficar dependendo da capital ad eterno. É verdade. E então, para a gente encerrar, qual a mensagem que a senhora deixa para as meninas e mulheres, por exemplo, que querem seguir a carreira de cientista? Eu acho que perguntar isso para uma cientista eu sou suspeita, né, para falar. Mas eu acho que gostar de ciência é algo intrínseco das pessoas, né? Eu acho que quem não gosta, realmente, que não tem essa vertente de caminhar para o estudo científico, eu entendo, né? Porque realmente precisa estudar muito para você chegar a desenvolver a pesquisa que você quer, do jeito que você quer, né? Mas quem gosta, quem acha interessante, quem tem entendimento de que o caminho é muito longo para chegar até lá, que precisa estudar muito, precisa se dedicar muito, precisa abdicar de muitas coisas, né? Eu acho que quem tem esse entendimento, eu digo que tem que realmente se dedicar o máximo possível e que vale a pena, porque eu acho que trabalhar naquilo que você gosta e trabalhar naquilo que todos os dias você faz uma coisa diferente e você pode fazer o que você quiser, eu acho que é muito satisfatório. E também saber que você pode adicionar um grãozinho, né, no que se sabe sobre o ambiente que a gente mora. No meu caso, você pode adicionar, né, o pouco que a gente consegue contribuir, o pouco que a gente consegue descobrir junto com outros colegas que também descobrem um pouquinho, né? Eu acho que juntos a gente pode conhecer muito e cada vez mais contribuir para um futuro sustentável, contribuir para um ambiente que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Ok, muito obrigada então pela sua presença, desejo sucesso na continuidade da pesquisa e aproveito para agradecer você também que está acompanhando a gente até agora e que, se não assistiu os episódios anteriores, sintam-se convidados. Bom, Inara, hoje eu fiquei curiosa, queria saber muito mais, porque deu pra gente perceber que o assunto renderia muito. Eu também quero aproveitar para encerrar mencionando aqui que a gente tem um aporte, né, de pesquisa da Manuela Dantas, que é muito importante, uma produção também da Maiane Batista, que nos ajudam a fazer este podcast, né? Então fica aí esse registro, porque a pesquisa de hoje foi muito boa mesmo, viu? Bom, como a Inara já falou, quem quiser, né, assistir, pode assistir, mas você também pode participar sugerindo outros assuntos, entrevistados. Basta falar com a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, @elasnacienciapodcast, ou também no nosso e-mail, elasnacienciapodcast@gmail.com. No YouTube, nosso canal, podcast Elas na Ciência, e tem uma seção especial do Elas na Ciência lá em edilenemafra.com. Lá tem todos os links das nossas plataformas digitais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.